Olá, preciosos irmãos, preciosos ouvintes que diariamente vêm acompanhando esta programação através deste canal. Que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar ainda mais. Eu espero que esta programação de hoje possa te ajudar de alguma forma e que você possa sair com seus alforjes cheios, que você possa sair ao término desta programação, sair abençoado, sair curado, sair libertado com aquele desejo que você veio para ouvir esta palavra, que você possa voltar recompensado, que você possa voltar ajudado. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, precioso ouvinte, ela não volta. Deus tem um propósito em toda a programação, em todo assunto, em todo tema que nós pregamos aqui, é direcionado por Deus, Deus que nos dá isso e é por um propósito, e o propósito é abençoar e enriquecer os seus filhos aqui na terra. A nossa leitura está no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 24. Esta é a nossa leitura nesta programação de hoje e eu espero que você seja ricamente abençoado. Livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 24, onde nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Que o Senhor possa abençoar ainda mais a sua palavra em nossos corações e nos corações de todos quantos ouvem esta programação. Esta é a minha oração. No precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, ouvintes, é uma passagem conhecida de todos, quando o Senhor Jesus Cristo, tendo ali uma audiência, uma conferência com seus discípulos, ele diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo e tome sobre si a sua cruz e siga-me. Este é o nosso tema. Nesta vez falaremos sobre renúncia. É um assunto o qual nós vivenciamos todo dia, porém poucos estão dispostos a renunciar. Poucos estão dispostos a renunciar a si mesmo para seguir, obedecer a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que renunciar os nossos próprios pensamentos e dizer somente o que a palavra de Deus diz. Não tem como nós injetarmos pensamentos humanos, teologias humanas, naquilo que diz a palavra de Deus. De outra forma, nós estamos acrescentando algo anti-escriturístico, anti-palavra, e Deus não se agrada de nada que seja incruso, ou que seja alterado, que seja modificado, que não esteja de acordo com o que ele diz em sua sagrada escritura. Por isso é importante nós atentarmos com mais diligência à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi um dos mandamentos que ele disse, foi uma de suas palavras, a qual ele deixou para que nós assim o façamos. Então, a vida nossa terrena, a nossa vida aqui na terra, ela é feita de renúncia. Constantemente nós estamos renunciando a alguma coisa. É óbvio que a maioria renuncia geralmente aquilo que se agrada, aquilo que é conveniente. Isso nós não podemos considerar como uma renúncia. Renúncia é fazer morrer a si mesmo.
fazer você fazer aquilo que outra hora você tinha desejo de fazer, porém você não faz para não desagradar a Deus ou quem quer que seja. Você renuncia, você sofre o dano daquilo para que então aquela pessoa seja beneficiada. Se tratando de um marido e de uma mulher, de uma esposa, de um marido, ambos, a partir do momento que se casa, têm renúncia a fazer constantemente. A mulher renuncia à vida de solteira, a mulher renuncia àquela vida outra hora que ela vivia na casa do pai, na casa da mãe, para viver para o seu marido. O seu marido, de outra forma também, ele renuncia a si mesmo, ele renuncia àquela vida que ele vivia como moço, como rapaz, para agradar, para viver para sua esposa, para viver para os seus filhos. É uma vida constantemente de renúncia. Um renuncia algo por amor ao outro e assim por diante. E o nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Nós temos por obrigação renunciar os nossos próprios pensamentos, renunciar a nós mesmos para aceitar o que diz a palavra de Deus. E a maioria das vezes a vida cristã você renuncia pela fé, você renuncia porque você acredita num sobrenatural, você acredita na palavra de Deus, por isso você renuncia para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Em hipótese alguma você quer desagradar ao nosso Senhor, por isso você vive uma vida de renúncia. Por isso você não vive como o mundo, por isso você não vive como um ateu, por isso você não vive como um mundano, você vive uma vida de renúncia, você vive uma vida voltada para o Senhor Jesus Cristo, o qual é o seu esposo espiritualmente falando. E por ser o seu marido espiritualmente falando, você trata de agradar ele em todas as coisas, você trata de agradar ele em todos os sentidos. Por isso nós estamos constantemente renunciando os nossos próprios pensamentos, renunciando às nossas próprias naturezas carnais, que outra hora nós herdamos dos nossos pais. E nós estamos nesta vida contínua de renúncia. Eu fico a pensar, preciosos ouvintes, quando esta verdade atingiu aquele jovem rico, quando o nosso Senhor Jesus Cristo teve uma conferência com ele, quando ele disse ao Senhor Jesus Cristo: que farei para herdar a vida eterna, e o Senhor Jesus Cristo deu o remédio para ele ali, porém ele não quis aceitar aquilo, ele não quis renunciar àquela vida que ele vivia, ele achou aquilo muito pesado, ele achou aquilo muito difícil. Oh, como era difícil para ele renunciar os seus bens materiais, como era difícil para ele, haja visto que ele possuía muita riqueza, ele possuía muitas coisas e aquilo era difícil para ele. É óbvio que nós sabemos que era difícil porque ele não tinha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. É óbvio que nós temos ciência disso, que ele era um amante das coisas materiais, como muitos nos nossos dias hoje são amantes das coisas materiais, são amantes do dinheiro, são amantes da fama, são amantes das coisas terrenas. Por isso eles não querem renunciar a estas coisas para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nosso Senhor está dizendo ainda hoje, neste momento: se vós quereis seguir a mim mesmo, renuncie-se a si mesmo.
Temos que termos uma vida de renúncia, temos que renunciar às tentações da carne, às paixões mundanas, para seguir ao Senhor Jesus Cristo. De outra forma, nós não seguiremos a Deus, nós não podemos agradar a Deus seguindo os nossos próprios pensamentos, as nossas maneiras de pensar, de agir. Não, eu penso assim, eu vou fazer dessa forma. Não, é diferente, você deve renunciar. Nós temos que renunciar todas as coisas para agradar ao Senhor Jesus Cristo. Mas nós vivemos num mundo tão difícil, meu irmão, minha irmã. Eu tenho ciência, como você tem ciência, que o mundo em que nós vivemos é difícil. É difícil para um jovem, é difícil para uma moça, é difícil para um homem, para uma mulher. Como é difícil, porém, se você pedir graça de Deus, se você pedir misericórdia de Deus, Deus pode te ajudar. Deus pode conceder a você nesta hora o pedido, o desejo do seu coração. Ele está atento às palavras da sua boca, Ele está atento ao desejo do seu coração. Se você deseja renunciar a esta vida de cachaça, se você deseja renunciar a esta vida de adultério, se você deseja renunciar a esta vida de mentira, esta vida muitas das vezes na bandidagem, no roubo, nas drogas, seja onde quer que for, se você deseja renunciar a esta vida, se você deseja renunciar a esta vida que você está vivendo nesta hora, traindo a sua esposa, traindo o seu esposo, roubando, mentindo, matando, Deus pode te ajudar neste momento. Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo te libertar, se você deseja isto no seu coração. Se você está gemendo aí na sua casa, se você está gemendo num presídio, se você está gemendo no hospital, seja onde for que você esteja gemendo, por uma renúncia na sua vida, Deus pode fazer isto a você nesta hora. Mas você deve desejar uma renúncia de corpo, alma e espírito neste momento. Faça como Paulo fez. Não faça como o jovem rico, mas faça como Paulo. O apóstolo Paulo, quando aquela luz o atingiu ali naquele momento a caminho de Damasco, aquela luz tão forte, tão clara, tão sobrenatural o atingiu. E Paulo, preste bem atenção, meu precioso ouvinte, Paulo tinha uma instrução muito grande. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem, um romano muito poderoso ali na sua sinagoga. Paulo tinha muito conhecimento teológico, porém naquela hora, quando aquela luz o atingiu, ele renunciou todas as coisas. Ele renunciou aqueles anos que ele esteve nos seminários dos fariseus, dos saduceus, para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. E quando esta luz da verdade ela te atinge, você sai deste sistema denominacional, você sai desse concílio, você sai dessas confusões religiosas, você sai desse sistema mundano, desse sistema criado por homem para seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está mais ali, você não está mais embutido naquele sistema, porque esta luz da verdade chegou no seu coração.
Esta revelação, ela chegou no seu íntimo, no seu coração, e você sabe que é verdade. Oh, como essa verdade, ela muda, ela transforma. Quando essa luz, quando esta verdade chegou para Maria Madalena, vocês sabem o que ela fez. Ela renunciou às paixões carnais. Ela renunciou àquela vida de prostituta para viver uma vida santa aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela renunciou todas as coisas por amor ao Senhor Jesus Cristo. Eu convido a você nesta hora, minha irmã, você que passa por uma situação difícil neste momento, você talvez esteja vivendo uma vida a qual você não deseja viver, uma vida em adultério, uma vida que desagrada a Deus, cortando o seu cabelo, pintando as suas unhas, tomando cerveja, fazendo todas estas coisas que desagradam a Deus. E você lá no íntimo do seu coração, só você e Deus que sabe disto. Você espera que esta luz chegasse, esta luz chegou agora para você. Eu convido a você a renunciar, saia deste chiqueiro, saia desta vida imunda e venha para a palavra de Deus, que Deus tem uma vida nova, Deus tem algo grande para te dar. Porém, você tem que renunciar. E você bem sabe que quando você renuncia a algo que você gosta, quando você renuncia a algo que o seu organismo está apto por aquilo, está desejando por aquilo, como é difícil, como é tentador renunciar àquilo que você mais gosta. E eu fico a pensar nestas pessoas que por vezes tentaram renunciar ao cigarro, por vezes tentaram renunciar às drogas, por vezes tentaram renunciar à cachaça e não têm dado conta. Mas eu apresento para você nesta hora o Senhor Jesus Cristo. Se você agarrar nele, se você agarrar na tua palavra, você pode largar destas imundícias agora. Você pode largar destas coisas, você pode renunciar a isto neste momento. Creia somente, meu irmão, no que eu estou dizendo. De outra forma eu não vou poder te ajudar se você não crer no que eu estou dizendo a você. Porém, se você der crédito a esta palavra, você pode sair vitorioso, vitoriosa. É hora em que nós estamos vivendo, é hora de renúncia. O mundo está falido. O mundo está numa situação difícil. O diabo tem tentado uniformizar as pessoas. O diabo tem mostrado às pessoas as coisas mais bonitas. O diabo tem mostrado para as pessoas o reino deste mundo. Assim como ele mostrou o reino, como ele mostrou este mundo para Jesus, como ele mostrou as coisas para Jesus ali no monte, ele está mostrando para muitos hoje. Mas assim como o Senhor Jesus Cristo renunciou, você faça isto, renuncia todas as coisas por amor ao Senhor Jesus Cristo. Faça como Moisés. Moisés, ele tinha tudo, vocês conhecem a história. Moisés já estava praticamente com um pé no trono para assumir o reinado ali do Egito.
para ser um dos faraós, assumir o trono de Faraó. Porém, quando ele viu aqueles amassadores de barro, quando ele viu aqueles escravos ali, aquilo ali identificou com ele. Quando ele viu aquilo ali, ele identificou com aquele povo. E ele disse: eu renunciarei isto aqui. Eu renunciarei às riquezas do Egito. Ele renunciou às glórias. Ele renunciou ao trono. Ele renunciou todas aquelas riquezas, aqueles ouros, toda a fama. Ele renunciou tudo para ser contado como um dos amassadores de barro. Porém, Deus tinha um propósito na vida de Moisés, como Deus tem um propósito na sua vida. Basta que você dê um passo para Deus, que Ele vai dar 2 passos à sua direção nesta hora. Mas você deve renunciar, você deve entregar-se para Deus. Você deve confessar seus pecados para Ele. Você deve pedir a Ele graça. Você sabe que essa vida que você está vivendo não está agradando a Deus. Você sabe, você tem conhecimento disto. O mundo religioso tem cauterizado a mente das pessoas. O mundo religioso tem, de uma maneira sorrateira, como eu disse anteriormente, o diabo tem tentado estar uniformizando as pessoas. Quantas pessoas, quantas mulheres estão cortando seus cabelos? Quantas mulheres estão largando seus esposos? Quantos maridos estão largando das suas esposas? Ambos não querem renunciar nada. Ambos preferem viver uma vida mundana, viver uma vida em deleite, em pecado, do que carregar a sua cruz. Não querem se sacrificar a si mesmo, não querem se sacrificar por amor ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que há pessoas que estão desejando sacrificar sua vida. Eu creio que eu estou falando a pessoas que estão renunciando às paixões mundanas, que estão renunciando o carnaval, que estão renunciando às coisas deste mundo, que estão renunciando às comidas, às liguarias, às músicas pervertidas, que estão renunciando tantas coisas que o diabo está oferecendo para viver uma vida separada para Deus. Como aqueles jovens hebreus, ali na Babilônia, eles rejeitaram a comida do rei. Eles renunciaram àquela comida do rei. Ele disse: ei, nós não vamos comer das suas imundícias. Oh, que como muitos pastores hoje deveriam fazer isto. Deveria tomar vergonha na cara e pregar a palavra de Deus, do que estar preocupado com a igreja cheia de membros, preocupado com os dinheiros dos seus fiéis, ao invés de pregar a palavra de Deus, mas não querem renunciar. Eles não querem renunciar a si próprio, não querem renunciar a sua fama, seus prestígios para pregar a palavra de Deus, de estar com os poucos escolhidos, mas não, prega o evangelho açucarado para o povo, prega uma vida de liberdade, de libertinagem para o povo. Faça o que vocês quiserem. Estão anulando São Mateus 16, 24. Sem sombra de dúvida que estão anulando, porque a vida cristã é feita de renúncia. A vida cristã é renúncia constantemente, meu irmão.
E para finalizar, vocês conhecem a história do jovem, do filho pródigo. O filho pródigo, ele foi. Outra hora ele renunciou à vida que estava levando na casa do pai. Ele renunciou àquela vida para ir viver uma vida no mundo. E ele foi para o mundo e ele viveu ali todas aquelas vaidades. Ele viveu tudo que ele podia viver enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo. Enquanto ele tinha saúde, enquanto ele tinha condição, ele tinha pessoas ao redor dele. Porém, chegou uma hora que ele estava numa situação miserável. Chegou uma hora que ele estava desejando comer bolotas de porcos. E ele lembrou da casa do pai dele. Ele lembrou que um dia ele fez uma renúncia de não querer seguir ao pai para viver a sua própria vida. E ele estava enfadado que aquela vida que ele estava vivendo estava o matando. Talvez eu esteja falando a pessoa nesta condição agora. Você sabe que esta vida que você está levando está te levando à morte. Você sabe que esta vida que você está levando não está agradando a Deus. Mas como aquele jovem, como aquele filho pródigo, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. Se eu estou falando a uma pessoa nesta hora, nesta situação, levante aonde você está, meu irmão, minha irmã, e Deus está te esperando. Deus está esperando você levantar da onde você está, renunciar a estas coisas e voltar para Ele, voltar para a sua palavra, voltar para o seu aprisco. Volte, ovelha perdida, volte, ovelha, para a casa de nosso Senhor Jesus Cristo. Volte agora para a casa do Pai, que Ele está te esperando nesta hora. E seja abençoado no nome do Senhor Jesus Cristo. É o meu desejo, é o meu pedido, que Deus conceda aquilo que o seu coração deseja, e que você tenha vitória sobre suas renúncias, que você possa conquistar todas as coisas, assim como o poderoso conquistador, o Senhor Jesus Cristo, conquistou. Ele conquistou ali no Calvário por você, minha irmã. Ele conquistou ali no Calvário, meu irmão, por você. Então você não precisa viver nesta vida que você está vivendo. Deus te ama e nós também te amamos. Por isso eu estou dizendo isto a você. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.